Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui direto do meu canal do YouTube. Dessa vez o nosso tema é juros simples, tá? Você vai sair dessa aula preparada para resolver qualquer questão que envolva essa matéria e você vai perceber que não é nada demais, é muito tranquilo e vale a pena ficar até o final junto comigo, tá? Vamos lá então falar sobre juros simples, que é a nossa aula de hoje. Quando a gente fala sobre juros simples, naquela esquematização que eu sempre trago no início das minhas aulas, é importante ressaltar que a taxa de juros nesse sistema de capitalização, a taxa de juros ela é aplicada sobre o capital inicial. E sempre assim, toda taxa de juros nesse regime de juros simples, ela se aplica sobre o capital inicial. Bem diferente da ideia dos juros compostos, né? Porque apenas no primeiro momento a taxa de juros nos juros compostos é aplicada sobre o capital inicial e nos demais períodos, necessariamente, ela acabará sendo aplicada sobre o resultado do período anterior, o que acaba tornando, né, aquela famosa bola de neve quando a gente fala sobre juros compostos. Nos juros simples, a ideia é mais simples, como até mesmo sugere o nome, logo a taxa de juros ela se aplica sobre o capital inicial. Inevitavelmente, quando a gente fala sobre matemática financeira, a gente também diz o quanto é importante o aluno, o estudante, né, saber resolver utilizando fórmulas matemáticas, porque a fórmula realmente ela acaba acelerando o processo de cálculo, mas não é o fim do mundo se você esquecer a fórmula, né? Esqueceu a fórmula, eu vou mostrar para você também como se resolver uma questão de juros simples sem depender de fórmula matemática. Mas aqui, por enquanto, vamos à apresentação das fórmulas. Essa primeira fórmula que eu uso é a fórmula J é igual a CIT sobre 100. Existe até mesmo uma variação dessa fórmula, que é essa daqui, ó. J é igual a CIT. Daqui a pouco eu vou comentar, mas eu prefiro usar a que está aqui dentro mesmo da esquematização, né? J é igual a CIT sobre 100. E você precisa saber quais são os componentes dessa fórmula matemática e eu vou falar para você agora mesmo, tá? Bem, quando a gente fala do J dessa fórmula, o J representa os juros, né? O rendimento de uma aplicação, por exemplo, ou qual será o valor a mais que será pago em função de um atraso no pagamento de um boleto bancário, tá? J é juros, o C da fórmula é o capital, o I é a famosa taxa de juros, o T é o tempo que esse capital ficou aplicado, né? É o período de aplicação do capital. Então, você tem a fórmula J é igual a CIT sobre 100. Caso você tome a decisão de usar a fórmula do jeito que está aparecendo aqui, esse I será a sua taxa percentual. Beleza? Exemplo. Vamos supor que você esteja trabalhando com uma taxa de 10% ao mês. Beleza? Nesse caso, se você for substituir o I nessa fórmula, você vai substituir o I pelo 10. Por que pelo 10, professor? Porque essa fórmula já tem a divisão por 100. Então, o processo de transformação da taxa em si já ocorre de forma automática. Então, se você usar essa fórmula que eu estou sugerindo, você não precisa lembrar de transformar a taxa, porque geralmente as taxas de juros nos problemas de matemática, elas são apresentadas na sua forma percentual, beleza? Agora, caso você queira utilizar essa outra fórmula aqui, J é igual a CIT, perceba que essa fórmula ela não possui a divisão por 100. Então, obrigatoriamente, nessa fórmula aqui, você tem que lembrar de transformar a sua taxa percentual na sua forma unitária. De que maneira? Muito simples. Se a taxa é de
10% ao mês, 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. E 10 sobre 100 é 0,1. Logo, você substituiria o i da sua fórmula por 0,1, porque 0,1 é a mesma coisa que 10%, só que ao invés de estar apresentado na sua forma percentual, já está representado na sua forma unitária. Beleza? E aí você decide, né, qual é o melhor caminho que você pretende trilhar. Eu prefiro a primeira fórmula, porque além de você não precisar lembrar de transformar a taxa percentual na sua forma unitária, você tem a vantagem também de evitar cálculos envolvendo números decimais, porque você não vai trabalhar com taxa unitária, e você também tem a possibilidade de simplificar o seu cálculo, justamente porque o capital normalmente apresenta 2 ou mais zeros, então você pode cortar e isso vai acabar favorecendo o seu cálculo final, beleza? Mas fique à vontade para você, estudante, escolher a forma que você mais se adapta, tá? Além disso, existe uma outra fórmula matemática bem importante. A fórmula é a fórmula do montante. Montante é igual a capital mais juros. Professor, o que é esse M da fórmula? Esse M da fórmula é justamente o montante. Montante, que também pode ser chamado de valor de resgate, tá? Ou valor final, valor total, né? Valor já com acréscimo, beleza? Tudo isso representa a leitura de montante. Então, o M é o montante, o C é o capital e o J é os juros, beleza? Uma outra informação que eu preciso passar aqui para você, que ela é bem importante, é a seguinte. Quando a gente trabalha com juros simples, ocorre uma relação de proporcionalidade entre as taxas. Por exemplo, se eu pegar um mesmo capital a uma taxa de 10% ao mês por um período de 3 meses, é a mesma coisa que fazer com que, em um trimestre, eu tenha uma taxa trimestral de 30%. Professor, não entendi nada. Calma que eu vou te mostrar. Imagine o seguinte, imagine que você tenha um capital de R$ 1.000 a uma taxa de 10% ao mês por um período de um trimestre. Beleza? O que a gente sempre fala para os alunos em matemática financeira? Essas duas informações, a taxa e o período, precisam estar em conformidade. Perceba que a taxa está ao mês, mas o período está em trimestre. Então, o que normalmente a gente convenciona? A gente convenciona normalmente o período acompanhando a taxa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse período em trimestre para um período em meses. E todos nós sabemos que um trimestre são 3 meses. Beleza? Então, estaria transformado. Poderíamos trabalhar com 10% ao mês por 3 meses. Só que nos juros simples ocorre proporcionalidade entre as taxas. O que nós poderíamos fazer também? Muito simples. Se nós pensarmos em um trimestre, que são 3 meses, nós teríamos o primeiro mês, o segundo mês e o terceiro mês, certo? Cada mês, a taxa de juros é de 10%. Beleza? Logo, em um trimestre, teríamos uma taxa de 10% mais 10% mais 10%, uma taxa de 30% ao trimestre. E nós também poderíamos fazer dessa maneira.
fazer com que a taxa passe a acompanhar o período. Uma taxa de 10% ao mês é a mesma coisa que 30% ao trimestre. E aí, o mais interessante de tudo é que se nós trabalharmos com uma taxa de 30% ao trimestre e o período de um trimestre, nós vamos encontrar exatamente o mesmo resultado para os juros e também para o montante que nós encontraríamos trabalhando com a taxa de 10% ao mês para um período de 3 meses, justamente porque nos juros simples ocorre essa relação de proporcionalidade. Diferente dos juros compostos, que essa ideia ela não acaba ocorrendo, tá? Muito cuidado com isso, mas lembre-se, nos juros simples, tanto faz a taxa acompanhar o período ou o período acompanhar a taxa. Beleza? Bom, a partir do momento em que você percebeu essa parte introdutória, daqui a pouco eu vou voltar para explicar para você como é que funciona a resolução de problemas envolvendo juros simples. Primeiro, na próxima aula, você vai aprender a resolver sem uso da fórmula matemática e daqui a pouquinho eu venho com a fórmula matemática para mostrar para você que não tem mistério, você vai sair daqui dominando esse tema, tá? Daqui a pouco eu estou de volta, um grande abraço, não saia daí!